O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridades para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na sua testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Jesus Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. E quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentadinhos, meus queridos irmãos e irmãs, coloquemo-nos no lugar destas pessoas para as quais se dirigiu o profeta Jeremias, como vimos na primeira leitura, e também para as quais se dirigiu o Santo Evangelho, as palavras de Jesus. Lindíssima esta liturgia de hoje, pois estamos vivendo um período em que somos fortemente convidados por Jesus a remontarmos a nossa vida cotidiana sob um projeto mais intenso de uma comunhão maior com Deus, que se concretiza na vida entre nós, na nossa vida. E vejamos que a primeira leitura de hoje, São Isaías, transmite uma mensagem de Deus para as grandes autoridades, sem excluir o povo pequeno, não autoridades, digamos assim. Mas fala primeiro magistrados de Sodoma
prestai ouvidos aos ensinamentos do nosso Deus, povo de Gomorra. Eram duas cidades que viviam uma turbulência, próprio porque haviam abandonado a palavra de Deus para viver o ego humano. Praticamente a realização humana é que comandava a minha vontade, os desejos carnais, riquezas, burguesias. Então o Papai do Céu, que nos ama a todos, manda o seu líder, que chamamos de Isaías, para transmitir o desejo de Deus, para que a felicidade deste povo chegasse ao objetivo maior para o qual o ser humano veio a este mundo, que é a santidade. A palavra felicidade na Bíblia corresponde à santidade. Então ele diz, olha, fala para os magistrados de Sodoma, aqueles que detêm a lei, mas fala também ao povo de Gomorra, que está nesta vida. O que é que este povo deve fazer? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade das vossas ações e da minha frente. Em síntese, deixai de fazer o mal e fazei o bem. E todos nós temos consciência dada por Deus na nossa fecundação, na nossa geração. Nós temos consciência do bem e do mal. Graças a Deus. Agora, falta algo bem específico aí no meio, entre o bem e o mal, que é a nossa vontade, que é a nossa capacidade de renunciar esta natural vontade de fazer o mal, porque defende as vantagens que a mim poderão ser concebidas. E muitas vezes isto não é legal. Não é a minha vontade o centro da minha vida e o centro da minha existência, mas é a vontade de Deus. Por isso que é difícil ser cristão, católico, com letras maiúsculas. Às vezes nós nos acomodamos ali naquele meu mundozinho, que às vezes até parece que está sendo, mas quando algo tenta aprovar-me desta verdadeira vida, se a tenho ou não, aí eu me torno quase que um pagão, agindo de forma completamente contrária àquilo que digo. E a vontade de Deus para com cada um de nós é que nós vivamos bem entre nós. Aqui se revela a vontade de Deus. E viver bem entre nós não quer dizer amar só aqueles que eu gosto, ter um bom relacionamento com aquele, mas de um modo especial com aqueles que não me são simpáticos, com aqueles que eu acho que me ofenderam, com aqueles que não gostam de mim, com aqueles que estão me traindo. Mas o poder de Cristo se revela na superação destas nossas falhas. E por isso, no final da leitura, diz algo também muito específico. Se vocês obedecerem o que estou dizendo, vocês comerão as coisas do céu. Pronto, esta é a promessa de Cristo, que nós devemos ser convencidos desta promessa e colocá-la em prática no nosso dia a dia. E isso não precisa
ir lá anunciar o Evangelho, fazer missão aqui e acolá, não. Mas isso começa comigo mesmo, e Jesus, e os meus irmãos. Começa na minha família, no meu trabalho. Quantas vezes nós nos deixamos abater por fofoquinhas nos setores dos trabalhos, de modo especial nos setores públicos? Quantas vezes nós sofremos a vida toda e não conseguimos reverter isto porque não usamos da palavra de Deus para, ao invés de fazer o mal, fazer o bem. O mal não vence o bem. O mal não vence o bem, porque o bem vem de Deus. Então ele seria vencido se acontecesse contrariamente. Vencemos sim. Então ter esta certeza de que mesmo aquele que me acha simpático, antipático, aquele que não gosta, aquele que está atrás de ganhar o lugar que eu estou e por isso vai denegrindo daqui e dacolá, vou mostrar indiferença, raiva, inimizade? Não, porque eu não sou pagão, eu sou cristão. Muito bem. Mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorado, porque a boca do Senhor falou. É isto mesmo. Se eu me imponho sobre este anúncio de Deus, as coisas não vão acontecer como eu quero. Será uma derrota com certeza. Mas para isso precisamos confiar. O Santo Evangelho nos fala desta necessidade, digo necessidade natural, para dizer, nós já nascemos com esta necessidade de nos esforçarmos para ser o último e não o primeiro. E uma das grandes tentações, também ela natural, é esta de querer os primeiros lugares, de querer os elogios. O nosso ego se sente massageado quando alguém diz coisas que me agradam, até coisa que não sou. Ah, mas estão dizendo, então está ótimo. Nós temos que pisar verdadeiramente no chão, minha gente, e num chão firme, e sentir que eu sou merecedor da misericórdia de Deus, porque não correspondo aos seus ensinamentos, mas dizer, Senhor, sou um pobre pecador, mas que desejo muito um dia estar contigo, por isso me ajuda a caminhar, me ajuda a viver a minha vida buscando estes princípios que tu deixaste. Quem quiser ser o maior, sirva mais. Hoje é tudo o contrário. O maior é aquele que menos faz. Precisamos sim, meus queridos, aderir a esta proposta de Cristo e não como uma coisa inventada. Quem sabe alguém pode até dizer que é a igreja, são os papas que inventam isso ou aquilo. Quem disse? Até o nosso conhecimento mais elementar possível nos faz compreender que Jesus está certo. Isto não quer dizer que a vida vai ser flores, sorrisos o tempo todo. Tem os seus momentos de choro também, de lágrimas, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Logo, se eu quero fazê-lo este meu caminho, quer dizer, vou passar por muitas coisas que ele passou, mas vou chegar ao objetivo maior, que é a ressurreição, que é a santidade. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, também aqueles que estão enfermos em casa, nos hospitais, neste momento tão difícil que passamos, em que a saúde passa por esta calamidade pública, em que o pobre
é humilhado e abandonado, é o momento de nos segurarmos nas mãos de Jesus, porque somente com Ele nós poderemos passar por tudo isso sem causar prejuízo para a minha vida pessoal. O lucro maior é a eternidade e não o dinheiro que se ganha neste mundo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.